Você precisa assistir a este vídeo se estiver curioso sobre um julgamento que mudou o mundo para sempre. Este é um relato que transcende o tempo e o espaço, um evento que moldou a história da humanidade e continua a ressoar nos corações e mentes de bilhões de pessoas ao redor do globo. Vamos mergulhar profundamente na história de Jesus e Pilatos, um julgamento crucial que não apenas determinou o destino de um homem, mas também influenciou o curso da civilização ocidental. Após a prisão de Jesus, ele foi levado perante o Sinédrio, o tribunal judaico. Este tribunal era composto por anciãos, escribas e sacerdotes, liderados pelo sumo sacerdote. Era uma instituição poderosa e respeitada, responsável por julgar questões religiosas e civis dentro da comunidade judaica. A prisão de Jesus ocorreu no jardim do Getsêmani, onde ele estava orando com seus discípulos. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, traiu Jesus, entregando-o aos líderes religiosos em troca de 30 moedas de prata. Lá, os principais sacerdotes e o sumo sacerdote, Caifás, o acusaram de blasfêmia por declarar-se filho de Deus. A acusação de blasfêmia era extremamente grave, pois, segundo a lei judaica, qualquer pessoa que se declarasse igual a Deus ou usasse o nome de Deus em vão era digna de morte. Caifás, o sumo sacerdote, estava determinado a condenar Jesus, pois via nele uma ameaça à autoridade religiosa e à estabilidade social. Durante o julgamento, várias testemunhas foram chamadas para depor contra Jesus, mas seus testemunhos eram contraditórios e insuficientes para uma condenação clara. Como os judeus não podiam aplicar a pena de morte sob o domínio romano, entregaram Jesus a Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, acusando-o de incitar o povo e afirmar ser o rei dos judeus, uma ameaça ao poder de César. Pilatos era um homem pragmático, mais preocupado com a manutenção da ordem e da paz na província do que com as disputas religiosas dos judeus. No entanto, a acusação de que Jesus se proclamava rei tinha implicações políticas sérias, pois poderia ser interpretada como uma rebelião contra o imperador romano. Pilatos interrogou Jesus perguntando: "És tu o rei dos judeus?" Esta pergunta era crucial, pois a resposta de Jesus poderia determinar se ele seria visto como um líder religioso inofensivo ou como um insurgente perigoso. Pilatos estava ciente da tensão entre os líderes religiosos e Jesus e queria entender se ele realmente representava uma ameaça ao poder romano. Jesus respondeu calmamente: "Tu o dizes." Esta resposta enigmática deixou Pilatos perplexo. Jesus não negou a acusação, mas também não a confirmou de maneira direta. Sua serenidade e compostura diante da situação impressionaram Pilatos, que começou a duvidar da veracidade das acusações feitas contra ele. Pilatos, percebendo a inveja por trás das acusações, hesitou em condená-lo, não encontrando base para uma sentença de morte. Ele viu que os líderes religiosos estavam movidos por ciúmes e ressentimento, e não por um desejo genuíno de justiça. Pilatos estava em uma posição difícil, pois precisava equilibrar a justiça com a necessidade de manter a ordem pública. Numa tentativa de libertar Jesus, Pilatos ofereceu ao povo a escolha entre Jesus e Barrabás, um criminoso notório. Barrabás era um insurreto e assassino, conhecido por sua violência e crimes contra o Estado romano. Pilatos acreditava que o povo escolheria libertar Jesus, um homem pacífico e inocente, em vez de um criminoso perigoso. Mas os líderes religiosos influenciaram a multidão a escolher Barrabás e exigir a crucificação de Jesus. Eles incitaram a multidão, manipulando suas emoções e usando sua autoridade para garantir que Jesus fosse condenado. A multidão, influenciada pelos líderes religiosos, começou a gritar: "Crucifica-o! Crucifica-o!", exigindo a morte de Jesus. Apesar das tentativas de Pilatos para evitar condenar um inocente,
A crescente pressão e o medo de uma revolta o levaram a ceder. Pilatos estava preocupado com a possibilidade de um tumulto que poderia atrair a atenção negativa de Roma e colocar sua posição como governador em risco. Ele tentou várias vezes apelar à razão da multidão, mas seus esforços foram em vão. Lavando as mãos diante do povo, declarou: "Estou inocente do sangue deste justo." Este gesto simbólico era uma tentativa de Pilatos de se eximir da responsabilidade pela morte de Jesus. Ele queria deixar claro que estava cedendo à vontade do povo contra sua própria consciência e julgamento. Assim, Jesus foi entregue aos soldados romanos para ser açoitado e crucificado. A flagelação era um processo brutal, onde a vítima era chicoteada com um flagelo, um instrumento com várias tiras de couro reforçadas com pedaços de osso ou metal. Este castigo deixava a vítima gravemente ferida e enfraquecida, preparando-a para a crucificação. O julgamento de Pilatos marcou o início dos sofrimentos finais de Jesus, culminando em sua morte na cruz e, segundo a fé cristã, em sua ressurreição. Jesus foi forçado a carregar sua própria cruz até o Calvário, um percurso conhecido como Via Crucis. Durante o trajeto, ele foi zombado, espancado e humilhado. Na cruz, Jesus sofreu uma morte agonizante, mas, de acordo com a fé cristã, sua ressurreição 3 dias depois trouxe esperança e salvação para a humanidade. Este episódio revela a covardia política de Pilatos e a aceitação voluntária de Jesus do seu destino, abraçando a cruz como parte do plano divino para a redenção da humanidade. Pilatos, apesar de sua posição de poder, mostrou-se incapaz de agir com justiça diante da pressão popular. Jesus, por outro lado, aceitou seu destino com coragem e serenidade, vendo sua morte como um sacrifício necessário para a salvação de todos. Este julgamento crucial não apenas mudou o curso da história, mas também deixou um legado espiritual profundo que continua a inspirar e transformar vidas até hoje.